Agora o outro looping que eu quero te mostrar, ele é bem parecido com o while, ele se chama do while. Veja só como a gente vai escrever exatamente esse mesmo código utilizando o do while. A gente vai chamar aqui do, vamos abrir chaves, vamos escrever o nosso código aqui, por exemplo, o nosso console.log, colocar aqui a variável i, e agora é que a gente escreve while, exatamente do mesmo jeito que a gente tinha feito antes. Então, vou colocar aqui, i menor que 10. E daí acaba o nosso comando. Vou colocar aqui a mesma coisa, vou incrementar o i, e vou colocar a declaração aqui. Exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui para executar, e veja que ele também foi ali de 0 a 9. Mas qual que é a diferença aqui entre do while e while? A diferença é que, veja que o nosso do while, ele primeiro está executando um código, ele primeiro recebe aqui o código, e depois, lá no final, é que ele tem a verificação. O while está lá no final. Enquanto no while que a gente conheceu, a verificação, se ele vai iniciar esse bloco de código ou não, já está aqui bem no começo. O que significa que o while primeiro verifica se a operação aqui é verdadeira, e aí sim, se for verdadeira, ele executa. Enquanto do while, primeiro ele executa e depois que ele verifica se aquela condição é verdadeira para ele continuar o próximo looping. Tá, mas na prática, que diferença isso faz? É o seguinte, imagina que a gente tem aqui uma variável, vou chamar uma variável de x e vou colocar aqui, ó, falso. E vou colocar aqui a condição x. Eu vou colocar aqui, ó, uma mensagem do while, e aqui no while eu vou colocar aqui, ele é só o while. Limpar aqui, e veja só, eu vou executar. Não tem problema, não tem perigo aqui de ser um loop infinito, porque essa variável é falsa. Então, a ideia é que ele não vai ficar executando. Vamos executar. E veja, ele entrou no do while, mas ele não entrou no while. Veja que ele imprimiu aqui, ó, esse do while, mas ele não entrou o while. Por quê? Como a variável aqui é falsa, aqui no nosso while, ele já verifica que a variável é falsa, então ele nem sequer executa, porque já está falso. Agora, o do while, como eu disse, primeiro ele vai executar o nosso código, e depois é que ele vai fazer a verificação se é verdadeiro ou falso ali a nossa condição, para ele continuar o looping. Então, quando a gente quer apenas que um código seja executado ali enquanto uma condição é verdadeira, a gente utiliza direto o while. Agora, quando a gente também quer essa condição, mas a gente quer garantir que ele execute pelo menos uma vez, a gente utiliza o do while. Porque mesmo se a variável já começar falsa, o do while vai executar pelo menos uma vez. E daí, como já está falso, ele não vai continuar. Mas pelo menos uma vez ele executa. E não se esquece que no Open Challenge está cheio de desafio de código para você programar direto no navegador para fixar o que você está aprendendo aqui. O link está na descrição do vídeo.